Olá pessoal, vamos dar início aqui ao nosso curso de Mecânica Clássica. Então nesse curso eu vou utilizar como referência o livro do Taylor, né? Então é o livro que se chama Mecânica Clássica do John Taylor. Então, esse livro eu pretendo apresentar esse curso, a parte 1 desse livro, e talvez no final do curso também apresentar uma parte de relatividade especial, que já é na parte 2 desse livro, né? Então, como tópico adicional, talvez eu fale um pouco sobre a relatividade especial. E aqui, então, a gente vai começar o nosso curso de Mecânica Clássica. Então, para começar, eu vou falar um pouco do panorama geral e vou também apresentar os conceitos, né, de espaço e de tempo aqui na mecânica clássica. Então, o que é a mecânica, né? Então, a mecânica, eu vou colocar ela aqui. A mecânica nada mais é do que o estudo de como os objetos se movem. Então, mecânica é o estudo de como os objetos se movem. Esses objetos, né, então dependendo desses objetos que a gente vai estar interessado em estudar, a gente utiliza mecânicas distintas, digamos assim. Então, por exemplo, se a gente considerar o objeto como sendo um elétron ao redor do núcleo atômico. Para a gente descrever bem esse sistema, é necessário a gente utilizar os conceitos de mecânica quântica, né? E a mecânica quântica que não é tema desse curso, né? Então talvez de um curso futuro, mas para descrever então partículas que a gente diz que são subatômicas, né? Então para descrever as partículas é necessário a gente utilizar a mecânica quântica, né? Então se a gente quiser descrever sistemas, né, agora de uma maneira geral, sistemas que são muito pequenos, a gente tem que utilizar essa mecânica que é a mecânica quântica. Por outro lado, se a gente quiser estudar, por exemplo, o movimento dos planetas, que são objetos grandes, né, a gente utiliza a mecânica clássica, que é justamente o tema desse curso, né? Então, se a gente quiser descrever movimento de planetas ou movimento de objetos que são de um tamanho considerável para a gente, né? Então, objetos que a gente consegue observar, consegue lidar com esses objetos, né? Então, a gente utiliza a mecânica clássica. Aqui, então, né, indo agora focando na mecânica clássica, na mecânica clássica existem, além da formulação newtoniana, né, que provavelmente vocês já devem conhecer, né, aquela movimento dos corpos, a força gravitacional de Newton e tudo mais, a gente tem mais duas formulações, né, que são formulações diferentes da mecânica clássica, só que elas dão os mesmos resultados, ou seja, são duas formulações que são equivalentes a essa formulação de Newton, né? Então aqui eu vou escrever aqui, existem além da formulação newtoniana da mecânica clássica, né, mais duas que são equivalentes à formulação newtoniana, que são quais? Então aqui a gente vai ter duas formulações que a gente vai abordar aqui nesse curso, que vai ser então a formulação
lagrangiana e a outra formulação é a formulação hamiltoniana. Então a gente vai ver essas duas formulações, e na formulação lagrangiana, né, então a gente vai ter uma quantidade que a gente vai chamar de exatamente lagrangiana, né, e ela vai ser representada com o símbolo L, como a gente vai ver mais adiante. E na formulação hamiltoniana, a gente vai ter um objeto importante, que vai ser a hamiltoniana, que a gente representa como um H, né? Isso daqui. Então, a gente viu que para descrever sistemas muito pequenos, a gente vai utilizar a mecânica quântica, e objetos de tamanho do nosso dia a dia, ou objetos maiores, a gente utiliza a mecânica clássica. Outra coisa aqui que eu queria falar é que essas formulações, né, tanto lagrangiana, hamiltoniana ou newtoniana, ou seja, a mecânica clássica, ela descreve, né, então a mecânica clássica, aqui mecânica clássica eu vou chamar de MC, né? Então a mecânica clássica, além de descrever corpos que são, digamos, consideravelmente grandes, né, corpos que a gente consegue observar e maiores, né, elas também descrevem, essa mecânica clássica descreve sistemas cujas velocidades envolvidas, ou seja, cuja velocidade aqui que eu vou chamar de V, é muito menor do que esse C. Esse C aqui é a velocidade da luz, né? Então, a mecânica clássica, além de descrever corpos, digamos, macroscópicos, né, que a gente costuma falar, corpos macroscópicos, ela também descreve apenas sistemas, descreve de forma correta, apenas sistemas com velocidades muito menores do que a velocidade da luz. Essa velocidade da luz aqui, só para ter uma noção, é 300 mil quilômetros por segundo. Então, se a gente tiver sistemas que possuem velocidade muito menor do que 300 mil km por segundo, ou seja, qualquer evento que a gente possa ver aqui na Terra, né, que a gente lida no dia a dia, é muito menor do que 300 mil km por segundo. Então, a gente pode utilizar a mecânica clássica para descrever esse sistema. No entanto, se essa velocidade ela for muito maior do que... Se essa velocidade ela for muito próxima da velocidade da luz, esse tio aqui perdido é aproximadamente, né? Aproximadamente, ou próximo à velocidade da luz, a gente tem que utilizar para descrever esses sistemas que possuem essas velocidades tão altas, a gente deve utilizar a relatividade restrita. Essa relatividade restrita. E talvez nesse curso ainda, no final desse curso, a gente fale um pouco sobre as ideias da relatividade restrita. Então aqui agora a gente vai passar para o conceito de espaço e de tempo na mecânica clássica. Então vou abrir aqui um espaço e tempo. Então eu vou falar um pouco sobre o espaço e tempo. Vamos começar falando sobre o espaço. Esse espaço. Então, o espaço, como a gente sabe, né, o mundo que a gente vive, ele possui 3 dimensões, né? Então, o espaço possui 3 dimensões. Possui, então, 3 dimensões. E cada ponto nesse espaço pode ser rotulado com um certo vetor, né? Como vocês já viram, provavelmente, né? Então, que esses pontos podem ser dados como vetores, né? Então, possui 3 dimensões e cada ponto pode ser descrito como um vetor. E esse vetor aqui eu vou chamar de R, né? Com esse traço em cima aqui, com essa setinha em cima para indicar que é um vetor. E esse vetor vai ser um vetor tridimensional. Então ele vai ter 3 componentes. Então meu R ele vai ser um X, X chapéu, Y, Y chapéu
mais EZ chapéu. Então, o que isso aqui está dizendo? Que na direção X chapéu, ele vai ter uma componente que é dada por X, na direção Y chapéu a componente Y, na direção Z chapéu a componente Z. E aqui esse X chapéu e Y chapéu, né, essas quantidades chapéu, elas são ditos versores, né, e é definido aqui, por exemplo, X chapéu, ele vai ser o X sobre o módulo do vetor X. Então, esses aqui são os versores, e isso acontece da mesma forma para Y chapéu e Z chapéu. Então, representando aqui no espaço tridimensional, a gente vai ter o seguinte, né? Esse vetor ele vai ser representado dessa forma. A gente vai ter o nosso eixo Z, o nosso eixo X, nosso eixo Y. Então, aqui a gente tem o espaço R3, né? E a gente vai ter um vetor, que vai ser esse nosso R. E aqui vai estar atrelado a um ponto P, né? Então, a gente chama esse ponto de P. E a gente vai ter as três componentes desse vetor dessa forma. Então, aqui a gente vai ter o X, o Y e aqui em cima o Z. Outra forma que a gente vai escrever, normalmente a gente escreve os vetores é, por exemplo, R. Ele vai ser X, Y e Z. Então, isso daqui já está indicando que o nosso vetor R tem componentes X na direção X, Y na direção Y e Z na direção Z. Nesse espaço tridimensional, né, nesse R3, a gente tem algumas operações vetoriais definidas, né? Então, aqui a gente vai ver agora operações vetoriais, né? Então, essas operações vetoriais, a gente tem, então, primeiro a soma de vetores, né? Então, suponha dois vetores, um R e um S, com componentes R1, R2, R3, e o S, S1, S2, S3, a gente vai ter que R mais S vai ser simplesmente somar as componentes de cada vetor. Então, R2 mais S2 e R3 mais S3, e isso vai resultar num vetor, né? Então, isso aqui implica que se eu somar, apenas soma as componentes. A segunda operação é a multiplicação por um escalar, ou uma multiplicação por um número, né? Então, simplesmente multiplicar por um número. Então, se eu pego um número, por exemplo, aqui C, pego o número C e multiplico pelo meu vetor R, vai ser simplesmente todas as componentes do vetor R vão receber essa multiplicação em C, né? Então, aqui esse ponto e vírgula indica tal que C é igual a uma constante, né? Então, C é constante. Além, né, dessas operações vetoriais, a gente tem dois produtos definidos nesse espaço, né? Então, temos dois produtos entre vetores, né? Que produtos são esses? A gente vai ter o produto escalar esse produto escalar e o produto tensorial, o produto vetorial, desculpa. Então, começando aqui com o produto escalar, né? O produto escalar, dado esses dois vetores RS que a gente definiu, o produto escalar ele é escrito dessa forma daqui, geralmente, né? Então, R pontinho S, então esse é o produto escalar. E o que esse produto escalar faz? Vai ser, então, o seguinte, R1, S1, mais R2, S2, mais R3, S3. Então, isso daqui é o nosso produto escalar. Pode tirar isso daqui. Então, nosso produto escalar é definido dessa forma. E o produto vetorial, ele é representado como um X. Então, R, vetor, normalmente diz
R vetor S, né? Ele vai ser quem? Ele vai ser o determinante de uma matriz da seguinte forma: x, y, z chapéu, essas são as direções do nosso espaço tridimensional. Você coloca aqui primeiro o vetor R, que aparece ali, R2, R3, e depois o vetor S aqui. E o determinante disso daqui, né, é o resultado do produto vetorial entre R e S. E aqui vale ressaltar que o resultado, né, então o produto vetorial de R com S leva a um vetor, então ele vai levar a um vetor perpendicular a R e S simultaneamente. Então, tendo dois vetores, fazendo o produto escalar entre eles, a gente vai obter um terceiro vetor que é perpendicular aos dois que você fez o produto vetorial. Então, esse é um resultado importante também. Além disso, né, além dessas definições de produto, de operações, a gente também tem a variação desses vetores. Então, por exemplo, se a gente pega esse vetor R, né, e supõe que ele varie no tempo, né? Então, como que a gente vai descrever a derivada desse vetor no tempo, né? Então, a derivada, então aqui eu vou colocar a derivada. Então, a derivada do nosso vetor R, vocês muito provavelmente já viram isso em cálculo, né? Essa derivada em R desse vetor, ela vai ser o limite de um ΔT no intervalo de tempo tendendo a zero, de R, que depende de T mais ΔT, menos o R de T, dividido para esse ΔT. Isso aqui é a definição de derivada, né? Então, a derivada aqui, só que agora é derivada de um vetor, né? E essa derivada, ela satisfaz as propriedades usuais, que vocês já viram em cálculo. Então, por exemplo, aqui, a derivada no tempo da soma de dois vetores é simplesmente a soma da derivada desses vetores, né, mais ds dt. Então, a derivada no tempo de R mais S vai ser a derivada de R mais a derivada de S, lembrando sempre aqui em cima que isso é um vetor, né? E também a gente vai ter a regra do produto, né? Então, I ddt de uma função f de t vezes o R, por exemplo, ela vai ser simplesmente a derivada do primeiro, df dt, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, vale essa regra do produto. E aqui, esse dr, né? Esse dr dt, por exemplo, quando a gente escreve no vetor, ele pode ser escrito dessa forma daqui: dr1 dt x chapéu mais dr2 dt y chapéu mais dr3 dt z chapéu. Então, são já representando com os versores, né? Então, fica dessa forma. E agora, para finalizar essa primeira aula, vamos falar um pouco, né? Então, isso daqui a gente falou sobre o espaço, né? Agora, vamos falar um pouco sobre o tempo, né? Então, vamos definir o tempo. O tempo, na mecânica clássica, ele é uma entidade que é universal e única. Então, tempo é uma entidade universal e única, sobre a qual todos os observadores estão
de acordo, né? Então, todos esses observadores vão estar de acordo se estiverem com relógios sincronizados. Então, essa é a definição de tempo aqui na mecânica clássica. Lembrando aqui, né, enfatizando que ele é universal e único, né? Isso muda quando a gente for ver no final do curso teoria da relatividade especial. Na relatividade especial, o tempo depende do observador, então acontecem coisas não muito simples de entender, né? E voltando para cá, esses problemas da mecânica clássica, elas vão envolver escolhas de sistemas de referência a serem utilizados, né? Então, basicamente, vai ser a escolha da origem espacial e dos nossos eixos. A gente vai ver na próxima aula que as leis básicas da mecânica, né, que são as leis de Newton, elas não vão alterar a forma dessa lei quando a gente utilizar uma espécie de referencial que é conhecido como referencial inercial. Então, se a gente estiver trabalhando com referenciais inerciais, as leis da mecânica clássica elas vão ter a mesma forma para todos esses referenciais inerciais. Então, eu vou escrever isso daqui aqui, né, para ficar organizado. Então, os problemas da mecânica clássica, aqui eu vou colocar mecânica clássica novamente como MC. Então, esses problemas envolvem escolhas sobre o sistema de referência a ser utilizado nos problemas. Que estivermos resolvendo, né? Então, a gente vai ter que escolher o sistema de referência. E mais na próxima aula, né, como eu disse, a gente vai ver, então vamos ver que as leis básicas da mecânica clássica, que são as leis de Newton, que muitos de vocês muito provavelmente já conhecem, não alteram sua forma ao utilizar os referenciais inerciais. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre as leis de Newton, né? E a gente vai entender um pouco mais sobre a mecânica clássica.